Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais curto, porque muitos inscritos têm me perguntado se hoje é compra o Banco do Brasil, principalmente porque na última sexta-feira ele derreteu 7% junto com toda a bolsa, e será que virou oportunidade? Quero mostrar o porquê que eu não estou comprando hoje, mas também quero entregar alguns possíveis cenários para o futuro do banco, principalmente para quem está esperando a compra hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, dá um like já na confiança, senão depois você acaba esquecendo e bora pro vídeo. Então, só para contextualizar, na última sexta-feira, o Banco do Brasil caiu mais de 7% em apenas um dia. E olhando desde o início do ano, percebam que o banco caiu cerca de 11,54%, apesar de que nas máximas, olhando até as mínimas do ano, chegou a cair 38%, porém no estrutural completo de 2025, a queda foi de apenas 11%. E eu acredito que esse preço do Banco do Brasil, essa pequena queda desde o início do ano, tenha sido muito sustentada por causa da Bolsa Brasileira, que já sobe 31% em 2025. Então, se não tivesse toda essa euforia, eu acredito que as cotações do Banco do Brasil já teriam despencado. E eu vou mostrar os motivos nos próximos slides. E só para contextualizar como que eu me baseio no momento de comprar uma ação, então eu tenho três possíveis cenários na minha cabeça. O cenário ideal é quando os fundamentos da empresa estão sólidos, mas principalmente fatores macroeconômicos estão retirando a liquidez da bolsa, como por exemplo uma euforia no mercado americano, que acaba retirando o capital do Brasil, ou uma alta nas criptomoedas. O cenário mediano é uma oportunidade, mas tem que ter cautela, que são quando os resultados da empresa caíram, mas trata-se de um evento pontual ou cíclico, como problemas temporários com o mercado, custos pressionando margem ou o setor num momento de baixo. E o pior dos cenários é o preço em queda e com razão, quando a empresa teve queda nos resultados e não há perspectiva de melhora no curto prazo. Então, hoje, eu acredito que o Banco do Brasil esteja nesse cenário mediano, porque os resultados do Banco do Brasil realmente caíram muito, mas eu acredito que possa ser um evento pontual, porque percebam que no terceiro TRI de 2024, o banco lucrou cerca de 9,5 bilhões e no terceiro TRI de 2025, o banco lucrou 3,8 bi. Então foi uma queda nos lucros de mais de 50%. E nisso tudo, o ROI saiu de 21% para 8,4%. E o maior vilão, entre aspas, dessa queda nos lucros é a inadimplência, porque percebam que a inadimplência total da carteira saiu de 3,3% para cerca de 4,9% num curto espaço de tempo, principalmente puxado pelo agronegócio, que havia uma inadimplência de 1,9% para atualmente na casa dos 5,3%. Porém, conforme falei, eu acredito que seja um resultado pontual e que o banco possa melhorar nos próximos anos, porque isso já aconteceu outras vezes no Banco do Brasil. Em 2016, os lucros caíram 38% e já em 2017 o banco se recuperou. Em 2019 aconteceu a mesma coisa, queda de 22% nos lucros, e em 2021 o banco já se recuperou, e atualmente, se o banco atingir o guidance de lucro para 2025 de 18 bilhões, haverá uma queda de 52%. Acredito que seja muito difícil que o banco consiga recuperar o seu lucro de 2024 já para 2026, mas eu acredito que possa ser um momento pontual e que o banco vá se recuperar gradualmente, conseguindo melhorar para 2027 e 2028. Então eu quis montar alguns possíveis cenários, principalmente para a gente entender se hoje seria o momento de compra, e eu também quero mostrar a minha visão do porquê que hoje eu não estou comprando. Então eu quis montar 4 cenários. O cenário atual do banco, em que eu quero mostrar indicadores e preço. Um cenário 2, como seriam se as cotações tivessem acompanhado as quedas nos lucros. O cenário 3 eu quero fazer uma projeção para comprar hoje, mas visando os lucros de 2026, já pensando no futuro. E no cenário 4 eu quero dar a minha visão pessoal, com preço teto e um possível ponto de compra. Então, mostrando o cenário 1, que é o cenário atual, percebam que no início do ano a cotação do banco era de 23,92, a projeção de lucros de 40 bilhões,
preço sobre valor patrimonial do banco de 0,77, um ROI alto de 21% e dividendos na casa de 11,6%. Porém, percebam que o cenário mudou muito, porque hoje a cotação é de 21,16, então a queda nas cotações foi em torno de 11,5%. Porém, percebam como que o cenário mudou, porque hoje a projeção de lucros para 2025 é de 18 bilhões, ou seja, uma queda de 55% nos lucros. O preço sobre valor patrimonial atual é de 0,67, um ROI de 9% e dividendos nas casas de 4,4%, ou seja, uma queda de 66% versus o início do ano. Então, muitos inscritos vêm me perguntar se só porque caiu não seria um bom momento de compra, porém percebam que olhando as premissas do início do ano para as premissas atuais, praticamente não houve queda, uma queda muito pequena, perto dos lucros que serão entregues. E agora eu quero mostrar um cenário 2, onde a cotação acompanharia os lucros. Então percebam que os lucros caíram entre a projeção do início do ano versus o que será entregue para 2025, caíram em torno de 55%. Então, se as cotações caíssem 55%, hoje o banco teria que ser cotado a cerca de 10,76, o que seria um preço sobre valor patrimonial de 0,72. E aí você me pergunta, Rafael, mas esse preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil é irreal. O mercado não daria essa bobeira. Porém, percebam, quando a gente olha o histórico, que já aconteceu outras vezes com o banco, foram poucas, mas isso já aconteceu, principalmente em meados de 2015, entre 2014 e 2016, ficou em torno de 0,4 a 0,45. Então, apesar de ser um preço sobre valor patrimonial bem abaixo, de 0,32, já houve outras ocasiões em que isso aconteceu com o Banco do Brasil. E o dividendo pago nesse cenário, de uma cotação extremamente baixa, seria em torno de 8,73. Mas eu entendo quem acredita que esse cenário não irá se concretizar, principalmente porque o Banco do Brasil entrega lucro atrás de lucro, então realmente seria muito difícil que o mercado desse essa bobeira. Mas esse é apenas um cenário para a gente poder imaginar e fazer algumas projeções dentro do nosso preço teto. E no cenário 3, quero mostrar uma projeção em que a gente coloca o aumento do lucro para 2026, porém comprando na cotação atual. Porque quem está comprando hoje, eu acredito que saiba que o Banco do Brasil está passando por um cenário difícil em 2025, então a pessoa já está mirando lá em 2026 e 2027. Então, dentro dessa cotação atual, se os lucros para 2026 aumentassem de 18 para 26 bilhões, que é o que eu tenho visto vários analistas falando, nós teríamos um PL projetado de 4,66, o que seria bem abaixo das médias dos últimos 10 anos, e o dividend yield ficaria na casa dos 6,43. E com um ROI de 11%, a rentabilidade do Banco do Brasil nesse cenário ficaria de IPCA mais 8,1%. E hoje a renda fixa está entregando IPCA mais 7,5%. Então, olhando por esse indicador, talvez ainda não seria o melhor momento de compra e o dividend yield também não seria tão atrativo, visto que hoje ainda tem outras empresas que conseguem entregar 7, 8, 9% de dividend yield de forma sustentável. E para finalizar, eu quero dar a minha opinião pessoal sobre o Banco do Brasil. Quem conhece o canal sabe que mesmo após essas quedas, o Banco do Brasil segue sendo a maior posição na minha carteira, sempre variando entre o primeiro e o segundo lugar. E hoje eu acredito que dentro da cotação entre 16 e 17 reais, o banco entraria numa boa faixa de investimentos, porque percebam que dentro do preço de R$16, você estaria pegando um banco com preço sobre valor patrimonial de 0,48 e um dividend yield chegando próximo de 6%. Esse dividendo não seria tão atrativo assim, porém, conforme falei, eu já estaria pensando mais para 2026, quando o banco poderia entregar lucros melhores na faixa dos 26 bilhões, e isso já me daria um dividend yield de 8,5%. Então, eu acredito, dentro da minha perspectiva, e ninguém precisa de seguir cegamente, é apenas para a gente fazer algumas projeções, que dentro dessa cotação de 16 a 17 reais, o banco já ficaria numa faixa mais atrativa, principalmente olhando pelo indicador de preço sobre valor patrimonial.
Mas me conta aqui, pessoal, você concorda com as minhas projeções? Hoje você está comprando o Banco do Brasil, é uma oportunidade ou você prefere aguardar um pouco mais? Talvez o mercado bater mais na cotação? Me conta aqui nos comentários, eu aprendo muito com vocês. No mais, deixa um ótimo dia e um abraço.